sinalizações da morte, elas nos chamam a atenção. A gente não deve fingir que elas não existem. A gente não deve tapar os ouvidos e tapar os olhos. Nós devemos parar e lembrar que um dia nós também iremos passar por isso. Quando você vai a um velório e vê ali um filho soluçando e chorando pela mãe que morreu, coloque-se no lugar dele. Quantas vezes eu já fiz isso? Quando você se depara com um pai que perdeu o seu filho, imagine como seria viver longe do seu filho. Hoje Arthur ficou a tarde inteira lá na casa dos avós. E eu parei para pensar sobre isso. Como seria a minha vida sem Arthur? Confesso que eu levei no máximo 1 minuto pensando nisso e logo fiz igual aqueles supersticiosos, né? Isola. Então não bati na madeira e nem pensei, mas não quero pensar nisso. Mas a gente precisa refletir. Quais as lições que você aprende quando você vai a um velório? O que eu estou querendo dizer, não tenha medo de encarar a morte. Você pode ter medo no começo, mas se você continuar encarando, você há de chegar naquele momento em que você há de encará-la e dizer como o apóstolo Paulo: eu não tenho medo de você. O que eu estou querendo dizer é: não tenha medo de conversar consigo mesmo sobre a sua morte, sobre a morte das pessoas que você ama. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que vocês não sabem, mas eu tenho o hábito de imaginar como seria a vida dessa igreja se um de vocês morresse. Quando um de vocês viaja, eu penso assim: se não voltar mais, como seria viver sem fulano de tal? Aí eu consigo ficar uns 5 minutos pensando. Não corto tão rápido como foi com o Arthur, não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: tire lições sobre os constantes avisos da morte. A morte bate às nossas portas todos os dias. Leiam livros sobre a morte. E aí eu parto para a parte final da mensagem fazendo 3 importantes aplicações para as nossas vidas. Quando Paulo diz assim: não queremos que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que morreram, acerca da morte, para que vocês não sejam como os demais que não têm esperança. Quando a gente se prepara para a morte, nós conseguimos viver de forma mais responsável e prudente. Preste atenção nisso. Quando a gente se prepara para a morte, a nossa vida se torna mais prudente e mais responsável. Por exemplo, quando você está viajando, e aí você vê
aquele louco fazendo aquela ultrapassagem arriscadíssima. Dos muitos comentários que são feitos dentro do seu carro, um deles eu tenho certeza que é aquele que diz assim: olha só, esse cara não tem medo de morrer. Não tem medo de morrer. E você acha que esses irresponsáveis que fazem ultrapassagens arriscadas na estrada, vocês acham que eles estão pensando na família deles? Vocês acham que eles estão pensando na família das pessoas a qual o carro dele pode bater? Ele está pensando no outro. Ele está lembrando dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus parentes, daqueles que vão sofrer se ele morrer. Eles ponderam sobre a dor que vão causar a um sem número de pessoas enlutadas. Por que é que a grande maioria dos seres humanos, acima dos 60 anos, tem sérias restrições alimentares? Por causa da morte. E por que adolescentes e jovens não se preocupam tanto com a alimentação? Porque o alimento que eles estão ingerindo não fazem mal hoje. Então, esse princípio se aplica não só nas estradas, não só na nossa dieta, mas em todas as áreas da nossa vida. Quando nós refletimos e ponderamos e analisamos sobre a morte e todas as consequências da morte, passamos a viver de forma mais responsável, de forma mais prudente. Segundo, quando nós nos preparamos para a morte, essa aqui é boa. Quando a gente se prepara para a morte, a gente vive de forma mais santa e menos materialista. Para que uma pessoa que está com câncer terminal vai comprar um iate, vai comprar um apartamento? A mulher está lá, ó, muito mal. Vou na Arezzo comprar mais 3 sandálias. Jonathan Edwards dizia que concentrar-se na morte é o maior meio de santificação. Ele dizia o seguinte: pensamentos sobre a morte levaram a minha mente a se voltar para as realidades eternas, fazendo com que as tentações mundanas se transformassem em tentações vazias e sem atrativos. Quando Paulo diz assim: pensai nas coisas que são do alto. Quando nós pensamos naquilo que é eterno, o nosso coração não fica mais nas coisas desse mundo. Quando nós pensamos naquilo que vai vir depois da morte, a gente passa a valorizar aquelas coisas aqui em vida que vão perdurar depois da morte. Então, quando nós pensamos sobre a morte, nós vivemos de forma mais santa. Nós começamos a repartir os nossos bens, nós começamos a ser generosos, nós começamos a doar as coisas, nós vivemos de forma menos materialista. Edwards dizia o seguinte: viver como se estivesse perto do fim ajuda a minha mente a manter as coisas pecaminosas distantes. Mais tarde, ele descobriu que o fato de pensar sobre a sua morte ao longo da sua vida ajudou a estabelecer prioridades e a perceber o que era mais importante na sua vida.
Pergunta uma pessoa que tem pouco tempo de vida e sabe que tem, se ela não vai estabelecer prioridades para a sua vida. Isso é viver de forma mais santa. Pensar sobre a morte nos leva a viver de forma mais santa aqui na terra. Terceiro e último lugar. Quando nós nos preparamos para a morte, nós conseguimos encarar a nossa morte com mais força e dignidade. Quando os guardas alemães vieram apanhar Bonhoeffer dentro da prisão, e ele sabia que ele estava indo para a morte, ele virou-se para os seus discípulos, para as suas ovelhas que estavam ali junto com ele, e disse assim para elas: não é o fim, é o princípio da vida. Agora eu vou começar a viver. No fim da sua vida, C.S. Lewis estava bem adoentado, de forma que ele não podia mais sair de casa. E ele recebeu a visita de um amigo que veio de muito longe, tentando ou pensando levar algum conforto para Lewis. E Lewis disse assim para ele: meu amigo, se nós acreditamos de fato no que dizemos acreditar, se realmente cremos que a nossa casa não é aqui, mas em outro lugar, e que esta vida é uma caminhada rumo ao lar, qual é o problema de termos a expectativa da chegada? E o amigo que foi consolar Lewis saiu de lá extremamente consolado. Quando nós nos preparamos para a morte, nós encaramos o momento da nossa morte com força e dignidade. Dias antes de morrer, Moody, junto com Billy Graham, um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos, ele disse assim: algum dia vocês vão ler nos jornais que Moody morreu. Não acreditem numa só palavra disso. Naquele momento estarei mais vivo do que agora. Eu nasci segundo a carne em 1837 e nasci pelo Espírito em 1855. O que é nascido da carne pode morrer, mas o que é nascido do Espírito viverá para sempre. Martyn Lloyd-Jones, essa a maior parte de vocês conhece, outras pessoas não. Quando estava bem adoentado, e foi essa doença que o levou à morte, os irmãos da igreja vieram até a sua casa e disseram: pastor, nós começamos uma vigília enorme pedindo a Deus pela sua cura. E aquele ministro britânico, que foi para muitas pessoas um maior expositor bíblico do século XX, ele disse: parem de orar, não orem por cura, não me impeçam de ver a Jesus. Que coisa impressionante. Está preparado para morrer ou não está? Lewis, Bonhoeffer, Moody, Lloyd-Jones, eles entenderam perfeitamente o quê? Presta atenção no que esses caras entenderam, gente. Para quem morre com Cristo, para o cristão, a morte é para o seu bem.
não é para o seu mal. Para quem morre em Cristo, é uma coisa maravilhosa, grandiosa. Duro é para quem fica. Complicado é para quem fica. Mas o crente, quando morre, revoga e acaba toda a miséria, todo o pecado. A morte, alguém disse, a morte é o subúrbio do céu. Ela permite ao Filho de Deus entrar na alegria celestial. Esses homens que eu citei aqui, eles entenderam que o cristão é um homem feliz na sua vida, sim, mas ele vai ser infinitamente mais feliz no dia que ele morrer, no dia que ele encontrar-se com Cristo. Sabe o que Salomão diz em Eclesiastes? Melhor é o dia da morte do que do nascimento. Para o crente isso é verdade. Ao longo dos meus 10 anos de ministério, eu já participei de muitos velórios, de muitos cultos fúnebres. E é assim perceptível a diferença que existe entre aquelas famílias com fé e aquelas famílias que não têm fé na hora da morte. Aquelas que têm fé, naturalmente que elas choram, naturalmente que elas sofrem, mas elas também cantam. Eles também oram, eles também se abraçam, e eles sentem aquele conforto especial do Senhor. Para quem tem fé, o pavor é menor. E o pavor é menor porque eles sabem que a morte não é o fim. Eles sabem que o ente querido que partiu está muito melhor. Provérbios 14:32 diz: o justo até na sua morte tem esperança. Diferentemente dessa realidade, para as pessoas que não têm fé, aí sim a morte é o fim. Porque como diz Provérbios 11:7, morrendo o ímpio, perece toda a sua esperança. É interessante que as pessoas sem Cristo no velório, elas falam do passado. As pessoas que têm Cristo falam do futuro. Lembram do futuro. Irmãos, não é fácil. Mas é muito mais fácil pregar num culto de gente que morreu convertida, porque ali a gente pode dizer, sabe o quê? A vida é feita de encontros, desencontros e para o cristão de reencontros. Nós veremos novamente a pessoa amada que nos deixou. Paulo disse no texto que lemos: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, o que diz? Estaremos todos para sempre com o Senhor. Há uma música que diz assim: muitos na dor hoje choram por quem deste mundo partiu para o mundo do além. Mas nós temos em Cristo a esperança de ver este irmão que partiu para sempre viver. E numa reunião de prazer sem igual, teremos a nossa vitória final. O
O dia que eu for pregar sobre o céu, nós vamos ver que uma das coisas fantásticas do céu é o fato de que lá nós vamos nos reconhecer. Que coisa grandiosa será encontrar com você lá no céu. A Bíblia diz que nós nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, nós vamos discernir quem é Abraão, quem é Isaque, quem é Jacó. Mas isso é assunto lá para frente. Philip Yancey conta num dos seus livros que ele aceitou o desafio da sua esposa de passar uma semana com ela no ambiente de trabalho dela. E aquela mulher, ela trabalhava como enfermeira com pacientes terminais de câncer. E ao visitar o hospital várias vezes, ele percebeu que existia diferença entre os doentes negros e os doentes brancos. Os negros e seus familiares, diz ele, encaravam a morte com muito mais consolo e tranquilidade, enquanto que os brancos ficavam muito desesperados. E ele observou aquilo ali e, inquieto com aquela realidade, ele resolveu, como jornalista que é, pesquisar o porquê do desespero dos brancos. E a conclusão a que ele chegou foi a seguinte: a maior parte dos negros, por causa da péssima situação financeira, sempre pensaram na vida depois da morte. Sempre colocaram as suas esperanças no céu. E dessa maneira, eles estavam mais preparados para aquele momento. Enquanto isso, os brancos, mais ricos e abastados, sempre pensaram de forma materialista e imediatista. Nunca se preocupavam com a vida depois da morte. E aí, quando a morte se aproximava, eles ficavam desesperados. Quando nós pensamos sobre a morte, nós encaramos a nossa morte com mais força e mais dignidade. Para a gente encerrar, ou quase encerrar, abra aí Filipenses 3. Verso 20, o apóstolo Paulo diz assim: a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está no céu. Irmãos, à medida que nós somos terrenos, carnais, materialistas e predispostos para as coisas desse mundo, nada mais natural que a gente ficar relutante em partir. Nada mais natural do que a gente ficar desesperado com o momento final que se aproxima. A gente não consegue imaginar alguém virar para o outro e dizer assim: para de orar, não ore por cura. Olha o exemplo do apóstolo Paulo. Ele diz que a sua mente ela estava no céu. Paulo diz que ele havia desligado os seus afetos de todas as coisas terrenas. Ele vai dizer isso em Gálatas 6, quando ele diz assim: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então é por isso que para ele é muito fácil dizer o seguinte: eu tenho desejo, tenho mesmo desejo de partir e estar com Cristo. Então, como é possível encarar o momento da nossa morte com força e com dignidade?
deixando de ser materialista, desapegando das coisas desse mundo. Spurgeon dizia que morrer bem é a ação de uma vida inteira. Nunca morre bem aquele que não morre diariamente. Por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15:31, dia após dia eu morro. Ele diz isso lá. E ele trabalhou a sua mente para todos os dias desprender-se das coisas desse mundo. Então, olha para cá. Ao contrário do que muita gente defende, ao contrário do que muita gente pode imaginar, refletir sobre a morte é uma postura extremamente saudável. É uma postura madura e é uma postura bíblica. Quando nós refletimos sobre a morte, nós vivemos de forma responsável e prudente, vivemos de forma mais santa e menos materialista e encaramos o luto com mais força e dignidade. Alguém disse o seguinte: a qualidade de vida que temos depende diretamente da maneira como encaramos a nossa morte. Ou a olhamos de frente e ela se torna nossa amiga, ou fazemos de conta que ela não bate a nossa porta. Nesse caso, ela entra noturna pela porta da cozinha para ir nos destruindo em silêncio. É por tudo isso que alguém disse que somente aqueles que estão preparados para morrer estão realmente preparados para viver. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito daqueles que já morreram, para que vocês não sejam como os demais, que não têm esperança. É saudável, é maduro e é bíblico pensar sobre a morte. É interessante que, quando você vê a literatura dos puritanos, uma grande parte da literatura dos puritanos foi direcionada para essa questão de morrer bem. Certamente que por causa do contexto no qual eles viviam, perseguição e outras coisas mais. Mas os puritanos diziam: é dever do cristão dar testemunho de Cristo na hora da morte. E em seus escritos eles diziam que para alguém morrer bem, para alguém chegar no leito de um hospital sem blasfemar, sem reclamar, sem falar coisa que não deve, pelo contrário, dar testemunho de Deus, essa pessoa deve se preparar constantemente para o seu dia final. E eles diziam assim: isso não é morbidez ociosa, isso é sabedoria realista. É uma felicidade medíocre, aquela que ignora a única certeza desta vida. O que eles estavam dizendo, trocando em miúdos, é que agir como um avestruz em relação à morte é burrice, é tolice, não é bíblico. O que o avestruz faz quando se sente ameaçado, em perigo? Não seja como um avestruz. Os puritanos diziam: encare a morte de frente. A Bíblia diz: encare a morte de frente. Seja sensato, seja responsável, seja prudente, seja santo, seja corajoso, seja bíblico.
eu vou falar agora não é para encerrar a mensagem com uma frase impactante. Podia falar, fechar aqui e deixar a mensagem no ar de forma impactante, bonita. Não.